E aí, meus queridos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês na nossa primeira aula de biologia. Eu sou o professor Jefferson, estarei com vocês na unidade 1 de biologia. Todo dia estaremos dando uma aula aqui especial para vocês, para todos vocês estudantes do estado de Rondônia. Então, galerinha, como essa é a nossa primeira aula, o que nós vamos fazer, professor? Vou mostrar para vocês aqui no telão o número da nossa aula, o assunto que nós vamos falar dentro da unidade 1 e depois nós vamos ver qual é o assunto da aula de hoje, tudo bem? De olho na tela. Olha aí, aula 1.1. Aqui, pessoal, é todo o assunto que iremos abordar na unidade 1. Então eu vou marcar aqui, unidade 1. Quais são os objetos do conhecimento da unidade 1? Nós vamos falar aqui, sobre estudo da biologia e a origem da vida. Essa é a nossa primeira aula de hoje. Depois, características gerais dos seres vivos, diversidade de ocupação dos seres vivos, método científico, hipótese sobre a origem da vida 1, origem da vida 2, das origens até o dia de hoje. Também iremos falar sobre tempo geológico, reino dos seres vivos, parte 1, 2 e 3, vírus, componentes inorgânicos das células e componentes orgânicos da célula. Para mim, meu diretor, aqui, meu diretor, coloca aqui na tela para nós. Pessoal, olha só, como a nossa primeira aula, esse aqui são todos os assuntos que iremos abordar na unidade 1. Bem como o termo geológico, os reinos, vírus, componentes orgânicos e inorgânicos. Mas na aula de hoje, nessa nossa primeira aula, vamos abordar sobre o significado da palavra biologia, passeio pelo histórico de toda a linha do tempo, o que estuda a biologia, né? A área de estudo. Então, a aula de hoje é uma aula conceitual para que possamos nos localizar o que significa a biologia, a importância da biologia, sua característica, a propriedade e a sua função, que sempre está alterando algo, estudando e buscando inovações e tecnologias no mundo dos seres vivos. E toda vez que nós falarmos mundo dos seres vivos, estaremos falando sobre células, seres vivos de origem animal e origem vegetal. Falando em origem, vamos então ver o que significa biologia? Na tela, meu diretor. Olha aí. Qual a origem da palavra biologia? A palavra biologia deriva do grego, que significa bio, vida. Logo, bio é vida e logia vem de logos, estudo. Então, simplificando, é o estudo da origem da vida e suas relações em ambientes. Para mim, meu diretor, quando a gente fala esse conceito, galerinha, vamos ler junto aqui, é a ciência muito ampla, que preocupa-se com o quê? Com o estudo dos seres vivos e as suas relações. Mas, nós temos dois ambientes. Nós temos os ambientes bióticos e ambientes abióticos. Professor, o que são ambientes bióticos? São ambientes constituídos por estruturas vivas. Abiótico, A, significa ausência, bio de vida, ótico, espaço. Então, são espaços que têm estruturas, que é constituído de estruturas não vivas. Vamos lá. Estruturas vivas, biótico, ambiente biótico. Aí nós temos todos os seres vivos de origem animal, representado aqui na foto, e vegetal. Então, pense em qualquer tipo de animal, pense em qualquer tipo de vegetal. São
estruturas que constituem um ambiente biótico. E não esqueçam dos micro-organismos, fungos, bactérias, tá? Aqueles tatuões no jardim, também é biótico. O abiótico é o quê, professor? É a temperatura, a luminosidade, a água, sais minerais. Isso é abiótico. Então, todos esses indivíduos, tanto biótico e abiótico, estão interagindo, tendo qualquer tipo de relação. Então, a biologia estuda isso. Olha uma interação que ocorre entre uma estrutura viva, eu, professor Jefferson, e o meio abiótico, o ar. Quer ver uma coisa? Nós estamos falando. Faz um teste aí. Quando você estiver próximo a qualquer plástico, pega um plástico, ou um vidro, copo de vidro, um plástico, bota na boca e faz assim, ó. Você vai ver que a parede desse plástico vai ficar úmida. Se você fizer na sua mão, fizer assim, ó, você vai ver que vai ficar úmido. Por quê? Porque o ar que nós respiramos tem gotículas de água. Quando nós respiramos esse ar, não só essas gotículas de água, como também o oxigênio, o nitrogênio, os gases que estão aqui, interagem para ocorrer o que a gente chama de hematose. Então, a respiração é um tipo de interação, uma relação entre os seres vivos e o ambiente, seja ele constituído de um indivíduo vivo, biótico e o abiótico. Tá bom? Na tela, diretor. Então, vamos seguindo e vamos entender aqui que essa ciência, nós descobrimos explicações para uma série de fenômenos. Compreendemos melhor o que está acontecendo no mundo e participar de forma que esclarece as decisões que afetam todo mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho da história da biologia. Como é que surgiu, né? O estudo da biologia, uma linha do tempo. Então, primeiro, pessoal, em 1350 a.C., o filósofo grego Aristóteles fez a primeira classificação. Então, ele fez a primeira classificação do que a gente entende o que é ser vivo, dividindo os animais em duas categorias: animais superiores e animais inferiores. Quem eles consideravam animais? Para mim, meu diretor, antes de darmos continuidade aqui, deixa eu só esclarecer uma coisa. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma linha do tempo, um passeio naquela linha do tempo de como começou, como se deu o início, o princípio do estudo da biologia, a relação dos seres vivos com o meio. Então, a relação dos seres vivos do meio biótico e abiótico, e a interação entre eles, e o processo evolutivo deles. Então, primeiro nós vamos ver como ocorreu isso. Mas será que hoje é da mesma forma? Como é que se deu essa evolução no pensar da biologia? O pensar, por exemplo, ai meu Deus, estamos no primeiro ano. Por exemplo, você está escutando, sempre escutou falar assim, professor, nós temos seres vivos, né? Fungo, animais, vegetais, micro-organismos, bactérias, mas todo mundo fala que vírus não é um ser vivo. Vírus é uma estrutura dependente de uma célula. É o que a gente vê nos livros, que ele não é considerado um ser vivo. Mas vocês vão ver, no decorrer da aula, que a gente vai se questionar, será mesmo que o vírus não é um ser vivo? O que precisa ter para ser considerado um ser vivo? Porque alguns pesquisadores não consideram os vírus um ser vivo
e outros consideram, porque tem um conceito, né? Do que é um ser vivo e ter estrutura celular. São coisas totalmente distintas. Então, presta atenção na aula. Hoje é a nossa primeira aula. Então, o que nós vamos ver aqui é a linha do tempo. E o processo evolutivo de como essas relações da linha do tempo, do estudo dos seres vivos e a relação que eles têm com o meio. E no final, não dessa aula, mas no final de apresentarmos toda essa relação do primeiro ano, eu quero convidar você a vir comigo falar se os vírus são ou não são seres vivos. Aí está aquela polêmica. Constituído ou não de célula. É obrigado a ser constituído para considerar? Vamos ver como é que os pensadores raciocinavam em relação a isso? Agora sim, meu diretor, na tela. Olha aí. No início, o primeiro, né, lá em 1350 a.C., o filósofo grego Aristóteles fez a primeira classificação. Não estou falando que é a correta, mas ele fez. Ele dividiu os animais em duas categorias. A primeira categoria eram animais superiores. A segunda categoria, animais inferiores. O que eles consideravam animais superiores? Sangue quente. Tudo que fosse quente, animal que você pega, toca, é quente, era superior. Sangue frio, vamos lá, né? Lagartixa, perereca, sapos, tudo que é sangue frio, pele fria, eles consideravam inferiores. É uma forma de classificação lá no 350 a.C. Em 1800, depois de Cristo, o médico grego Galeno desenvolveu um estudo sobre o sistema muscular dos seres humanos. Agora, tá. Para mim, meu diretor, pessoal, só para esclarecer, nós estamos vendo recortes, de novo, recortes em relação a como é que se deu a classificação, quem estudou essa relação de que eu considero animais superiores e animais inferiores. Depois tivemos aqui o Galeno, né, que ele estudou aí a estrutura muscular dos seres vivos. Então aqui é o princípio daquela anatomia bem simples e arcaica, mas vamos ver que tem bastantes detalhes, né, de desenhos e estruturas que até hoje são consideradas obra-prima para desvendar quais são os mecanismos que os músculos faziam para ter esse processo de manter o corpo quente através do metabolismo que a gente conhece hoje, tá bom? Na tela, meu diretor. Já em 1665, Robert Hooke fez as primeiras observações de células ao microscópio, só que era um microscópio rudimentar. Então, para mim, meu diretor, aqui, pessoal, Robert Hooke teve a participação de Zacarias. Na época, nós vamos ter uma imersão nas próximas aulas, mas na época não se tinha esse conceito de célula, né? Então, Zacarias estava fazendo óculos. Na verdade, não eram óculos, eram como se fossem lupas, para que a nobreza, quando fosse ao teatro, né, pudesse enxergar. E eram aquelas lupas, era uma bolinha só, monocular. E aí esses jogos de lentes, né, Robert Hooke também, com o auxílio de um refletor de luz, que não era acoplado ainda ao microscópio, ele conseguiu enxergar estruturas simples de uma cortiça, célula vegetal ainda, tá bom? Na tela, meu diretor. Carl van Lenne, ou Van Lenne, ele elaborou o que a gente chama de nomenclatura binominal. Em 1707 até 1778, né, onde estava aí desenvolvendo seus estudos antes de morrer, em relação gênero e espécie. Tá? Aí é a classificação binominal.
Já em relação à teoria da evolução, Charles Darwin, né, descreveu todos os processos e organismos que melhor se adaptam. Aí nós temos que lembrar que o processo de evolução foi estudado por adaptações ao meio, que tem maior chance de quê? Sobreviver. Essa questão de maior chance de sobreviver é relacionado a deixar o quê, professor? Um número de descendentes. Então, Charles Darwin conclui que o organismo ou o ser vivo que estiver melhor adaptado ao quê? Ao ambiente. Para mim, meu diretor, e quando nós falamos ambiente, temos que lembrar uma coisa. Ambiente, falou em adaptação, é a relação desse indivíduo com os outros indivíduos pertencentes ao meio biótico e abiótico que estão interagindo. Então, se ele está adaptado, é que ele nasce, se desenvolve, chega à idade reprodutiva e ainda consegue deixar um número grande de descendentes. Isso é adaptação. Tudo bem? Na tela, diretor. Em 1865, Gregor Mendel, conhecido como o pai da biologia, o pai da genética, descobriu que as características hereditárias são transmitidas de geração em geração. Então, ele formula o que, professor? A lei da hereditariedade. Para mim, meu diretor, então olha só, vamos só fazer um review aqui com vocês. Eu vou voltar aqui, ó, e a gente vê os principais precursores. Claro que, professor, o senhor está falando de Aristóteles? O senhor está falando de Aristóteles, que dividiu a classe, né, os animais, em duas categorias, sangue frio e sangue quente. Ele é um precursor. Nós vamos fazer essa imersão. Como ele fez isso? Depois nós estamos falando aqui de Galeno, que fez um estudo. Hoje nós podemos dizer que é um estudo rudimentar, mas ele é precursor do que nós chamamos de anatomia hoje. Nós estamos vendo um recorte de Robert Hooke, que desenvolveu um equipamento para fazer um estudo que nós chamamos de microscópio, um estudo onde nós podemos enxergar o quê? Todos aqueles micro-organismos. Aumenta aqui minha tela, meu diretor, rapidinho. Isso, meu diretor. Cara, ó, Robert Hooke, esse cara é fantástico. Por quê? Porque quando ele descobre a célula, ele não descobre só a célula. Para mim, meu diretor, esse cara é fantástico. Ele descobre não só células, mas micro-organismos. Não é ele que descobre, mas ele proporciona a outros pesquisadores a perceber que existem fungos, bactérias, micro-organismos que ficam suspensos no ar, ou até processos de propagação como esporos, pois a lente do microscópio possibilita isso. Então, o que nós estamos vendo? Precursores, pesquisadores que auxiliam toda a dinâmica do desenvolvimento e o comportamento desses seres vivos. Nós vamos fazer uma imersão de como eles conseguiram e para que possamos fazer esse link com os dias atuais. Muito se fala sobre vacina, né? Fala-se também sobre processos metabólicos ou quem tem carga genética mais desenvolvida ou adaptada. Por quê? Porque esses precursores possibilitaram a gente desenvolver isso. Professor, só no básico, qual a importância do trabalho de Linné? Você conseguir classificar um ser vivo e aonde você estiver no mundo, se você falar o nome científico desse ser vivo, você está falando do mesmo. Qual a importância disso, professor? Muito simples. Dependendo da região, uma ave tem mais de 2, 3 nomes vulgares.
É como uma fruta. Tem gente que chama tangerina, bergamota, pocã. São nomes populares. Quando você fala o nome científico, gênero e a espécie pode alterar o nome, mas há um nome popular, nome comum, nome vulgar. Mas se você está falando o nome científico, você está falando daquele indivíduo específico. Qual a importância disso, professor? Porque esse indivíduo tem algumas características que podem auxiliar no desenvolvimento de uma vacina, de um medicamento, de um produto, seja ele na área da medicina, seja ele na área do cosmético, entendeu? Exemplo aqui, Charles Darwin. Com os estudos de Charles Darwin, ele é um precursor de podermos entender como é que se deu o processo evolutivo. Como nós chegamos até aqui. E qual é a perspectiva do futuro para a humanidade, não só para a humanidade, mas também para os seres vivos de origem animal, vegetal e os micro-organismos. E como ocorre a interação entre os micro-organismos e nós. As doenças, agentes exógenos. Como é que a bactéria, o vírus, o fungo interagem com a gente? Porque, professor, porque tem pessoas que têm contato com determinados patógenos, não desenvolvem a doença, e outras da mesma família entram em contato e desenvolvem processos evolutivos. Só que para esclarecer, para ficar assim, mais entendível, vamos dizer assim, veio Gregor Mendel e falou sobre a hereditariedade. Mas aí, não é só a hereditariedade do ser humano, é a hereditariedade de vegetais, hereditariedade de bactérias. Você, estudante do primeiro ano, já deve ter falado assim, professor, reprodução de bactéria é por cissiparidade ou bifurcação. Quer dizer, não há troca de material genético. A bactéria, quando se reproduz, tudo é clone. Mas a gente não sabe que a hemogenia, quer dizer, já não era para ter sido extinta? O que faz uma bactéria? Qual o processo reprodutivo que faz com que a bactéria mantenha sua heterogeneidade ou a lei da hereditariedade? Ela, mesmo sendo por bipartição, ela pode ter ela pode ou não, vou responder, ter uma determinada quantidade de descendentes diferentes. Então, nós vamos entender a importância desse estudo e ainda a interação entre os seres vivos. E agora nós vamos ver aqui, ó, que em 1953, Watson e Crick também contribuíram. Por quê? Porque uma coisa é a genética da hereditariedade, uma coisa é o processo de seleção e a teoria da evolução, mas quando a gente fala de Watson e Crick, nós falamos da genética, da evolução molecular. Você já deve ter ouvido falar assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é isso? Nós vamos entender direitinho que, com certeza, quem veio primeiro, professor? O ovo ou foi a galinha? O ovo. E aí, junto com essa resposta, nós vamos compreender qual é a questão molecular, qual é a questão genética e qual é a questão evolutiva para isso. O ovo veio antes, depois veio a galinha. Tem três. Aumenta a tela aí, meu diretor. Volta para mim, meu diretor. Então, é importante, quando a gente estiver falando na aula, pessoal, sobre a teoria da evolução, processos de hereditariedade e o processo genético molecular,
para a gente poder compreender essas respostas. Tá bom? Outra contribuição que a gente vai ver são as interações em relação a isso. Na tela, pode aumentar aí, diretor. Então vamos parte a parte. Professor, já apresentei para vocês, volta para mim, volta. Já apresentei para vocês os precursores. Que nós vamos lá na frente aprofundar para entender melhor todo esse processo de interação entre os seres vivos. Mas, quais são as áreas? Quais são as áreas que nós podemos encontrar o estudo da biologia? Na tela, diretor. Olha aqui, pessoal. A área de estudo da biologia. Nós podemos compreender a citologia, a embriologia e a botânica. Pode vir, meu diretor? Primeiro, quando a gente começa a falar aqui sobre cito é célula. Logia é estudo. Então, é o estudo das células. E aí nós temos, quando a gente começar a falar sobre o estudo das células, nós vamos esclarecer primeiro o que é célula, quais os tipos de células e as suas estruturas. Quando você compreende quais são as estruturas, propriedades, característica e função de uma célula, você sabe o objetivo dela. E quando você sabe o objetivo dela, você consegue manipular uma célula. Por isso, pessoal, que quando você tem o esclarecimento do estudo da citologia, você consegue fazer clones, você consegue alterar um defeito para não corrigir, amenizar uma doença inata, uma doença adquirida, ou utilizar a própria célula do paciente para fazer intervenções. Tem umas palavrinhas que a gente vai conhecer lá na frente. Umas intervenções como assim? Como a criogenia, como estruturas da célula, eu não vou falar aquelas palavras lá, mas para fazer determinadas curas em doenças como câncer, o próprio material do paciente. Então, a gente tem que entender. Então, quem é que estuda isso? A citologia. Tanto de células de origem animal, como células de origem vegetal. Temos aí tá. Vamos ver aqui. Não é só a citologia. A histologia, que já é o estudo de tecido. Você já deve ter ouvido falar transplante de tecido, né? Transplante de pele, a pessoa queima. E aí ela faz enxerto de pele. Nós vamos ver como é que isso funciona através do estudo da histologia. Professor, temos a embriologia, que é o desenvolvimento embrionário, seja ele de um animal, desenvolvimento embrionário de um vegetal. Quando nós falamos desenvolvimento embrionário de um animal, aí tem os seres humanos, tem as aves, os répteis, os anfíbios, todos. Professor, qual a importância desse processo de desenvolvimento embrionário? Sempre as palavrinhas mágicas. Vou anotando aí. Estrutura, característica, propriedade, função. Aí você vai entender o objetivo do estudo da embriologia. E a botânica, que é o estudo relacionado aos vegetais. E não só. Só a planta? Não. Com o estudo da botânica, nós conseguimos aí, ter vegetais que a gente considera hoje, né, nas cultivares, tolerantes. Como assim, professor?
tem vegetal que não... Vegetal, eu não quero dar um nome aqui, mas vamos supor. Milho, soja, que é tolerante a determinadas doenças, tolerante à aplicação de determinados herbicidas. Vegetais que são precoces, têm período menor para a produtividade. Então a gente vai entender. Outra, professor, vegetal onde a gente precisa que ele produza maior quantidade de um determinado produto que tem ação biológica. E aí, com o estudo da botânica, a gente consegue entender e compreender todos esses processos. Também que envolve a citologia e a embriologia vegetal. Tá bom? Na tela, meu diretor. Outras áreas do estudo da biologia é a zoologia, genética e, como eu falei anteriormente, a histologia. Para mim, meu diretor, zoologia é o estudo dos animais, mas aí, pessoal, a zoologia já estuda a morfologia do animal, o comportamento desse animal no ambiente. É como se fosse o processo evolutivo só dos animais, tá bom? Genética. A genética, aqui está escrito que ela estuda a hereditariedade. Mas a genética, ela estuda não só a hereditariedade, mas ela estuda a hereditariedade, a farmacogenética, a hereditariedade, farmacogenética, farmacocinética e a interação entre os organismos e os seres vivos faz com que eles tenham maior ou menor predisposição a determinados caracteres. E a histologia, que são os estudos dos tecidos. Tudo bem? São áreas abrangentes da biologia. Dentro dela tem várias vertentes. Por exemplo, uma vertente da genética. Tem a genética básica, a genética animal, a genética vegetal, genética de probabilidades. Então, genética evolutiva, genética molecular, tem as suas vertentes, suas ramificações, tá bom? Para iniciarmos, então, aumenta a tela, meu diretor, vamos falar sobre a teoria da origem da vida. Como é que a teoria da origem da vida, ela tem aí, uma delas é a biogênese. Professor, o que fala da biogênese? Segundo a qual a vida somente pode ser produzida por outra vida pré-existente. Então, a biogênese destaca que toda vida vem de uma pré-existente. Já criacionismo é uma teoria, criacionismo explica o surgimento da vida a partir da vontade de um criador divino. E a panspermia cósmica, para a qual a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos vindos do espaço sideral. Vamos ver cada uma delas aí, tá, pessoal? Tem a teoria criacionista. Essa teoria se baseia na fé, onde Deus criou o mundo em 7 dias, segundo o livro de Gênesis. Ele criou primeiramente os seres inanimados, em segundo os vegetais, depois os animais e, por fim, o homem. Para mim, meu diretor. Pessoal, aqui nós não vamos falar qual das teorias é a verdadeira, é a correta. Nós aqui vamos apresentar a vocês teorias que são respaldadas por, vamos falar, precursores que as defendem. Tudo bem? Então, olha aqui na tela para vocês.
Então, pessoal, teoria do criacionismo é o que está respaldado na Bíblia, né? Agora, a teoria da panspermia, a vida teria se originado em outros planetas e foram trazidos para a Terra através de esporos ou formas de vidas resistentes, aderidas a meteoritos que caíram na Terra e continuaram caindo. E aí fizeram o quê, professor? Muita discussão em relação aos primeiros, através das Anaxagoras e na Grécia, lá no século V a.C. Também tem evidências que são moléculas, né, orgânicas que chegaram na Terra. Então nós chamamos isso de evolução química. Na evolução química, a proposta de Thomas Hooley é aprofundada anos depois pelo também biólogo inglês John Borden e pelo bioquímico russo Alexander I, ou a teoria de Oparin, que desenvolve aí partículas onde ocorre o desenvolvimento de coacervados. A teoria dos evolucionistas explica alterações sofridas dos seres vivos ao longo do tempo e as suas relações com o meio, tá bom? Nós também temos panspermia e evolução química. As duas teorias não encontram, elas não entram o quê? Em conflito. Defendem que a panspermia quanto à evolução química concordam em que a vida se originou no processo ocorrido através da evolução molecular. Outro ponto que defendem ambas as teorias e concordam é que, para que tenha surgido vida na Terra, as condições do ambiente foram fundamentais, como água em estado líquido, molécula orgânica e fonte de energia química. Estas fontes de energia química, para mim, meu diretor, auxiliam todo o processo evolutivo. Então, galerinha, aqui nós estamos apresentando para vocês quais são as teorias do surgimento da vida. Nas próximas aulas, nós vamos não confrontar, mas tentar entender a teoria, tanto da biogênese, criacionismo e também a panspermia, tá bom? Até a próxima, aguardo vocês.